A numerologia é uma ciência milenar. A capacidade psíquica ela é inerente ao ser humano. Muita gente fala sobre o contrato kármico, mas não sabe nem do que se trata. A mediunidade é um compromisso de intermediar o mundo físico do mundo extrafísico. Ninguém quer saber da verdade, principalmente uma verdade que incomoda. Olá, este é mais um programa Espada do Espírito. Eu sou Vera Marfesa, terapeuta holística, numeróloga cabalística, certificada em bioenergética, em coach e em hipnose clínica, atuando já há muitos anos, inclusive na internet. Antes da gente entrar no nosso assunto, são as experiências sobre mediunidade, gostaria que vocês se inscrevessem no canal, vocês compartilhassem, dessem sugestões de pauta, de assuntos que vocês gostariam de ver sendo discorridos aqui. Dê o seu like, porque a monetização desses vídeos tem uma intenção de suprir a ONG que eu fundei, que é uma MEI, na verdade, tive que fazer dessa forma para poder dar agilidade, senão teria que ter estatuto e uma série de obrigações que demandariam muito tempo. E como eu sempre vou parafrasear o Betinho, o nosso saudoso Betinho, quem tem fome tem pressa. Eu tinha que fazer logo para poder suprir as necessidades das protetoras locais, que tem muitos animais recolhidos na rua, fazem o serviço, o trabalho que a prefeitura não tem competência para fazer, não consegue fazer ou não se importa em fazer, que é a esterilização dos animais, e elas fazem, todas elas sempre com o sentimento de melhorar a qualidade de vida desses bichos. Então eu faço as remessas de ração para as protetoras locais e também de São Paulo. Então toda a monetização vai 75% para ONG e 25% para quem gerencia o canal e me ajuda a fazer essas edições, fazer todos esses processos de colocar o vídeo direitinho no ar, que é o Sérgio Stark, que é o meu braço direito de todo esse processo. Bom, vamos falar sobre mediunidade e experiências mediúnicas. Bom, primeiro eu vou falar de novo que mediunidade não tem nada a ver com capacidade psíquica. Capacidade psíquica é uma capacidade inerente ao ser humano, em que você vai ter clareaudiência, clarividência, psicocinese, projeção astral. Você vai ter uma série de possibilidades como ser humano, porque é inerente ao ser humano essas capacidades, É inerente total a gente ter essas capacidades. Não tem nada a ver com desenvolvimento mediúnico, isso não existe. O que existe a nossa mediunidade é um compromisso de intermediar o extrafísico do físico em lugares que se queira trabalhar ou mesmo no dia a dia. Então são guardiões que estão ao seu lado, promovendo caridade, solidariedade, interferência através de você, porque eles não podem fazer isso de uma forma direta. Eles não podem simplesmente sair e fazer alguma coisa por alguém que esteja na rua. Eles têm que pedir essa interferência através de você. Então eles vão atuar fazendo o que precisa ser feito, mas desde que você, médium, faça essa intermediação. E afinal a pessoa que está pedindo socorro não vai conseguir vê-los, E precisa de você para ser intermediário. Bom, vou contar algumas experiências mediúnicas que tive. Desde o início, eu tinha essa comunicação desde muito cedo, tinha essa comunicação com os guardiões. Desde meus 15, 16 anos isso começou a acontecer. E eu não tinha muito traquejo com isso, porque eu não era associado a nenhuma religião. E eu fui devagar e sempre vendo o que se podia fazer. No início foi muito difícil, embora com 18 anos eu tenha conhecido um preto velho que se tornou meu grande amigo, que não é preto velho, ele vinha como preto velho, me ensinou muito, me protegeu.
protegeu contra as coisas que ele via que poderia me fazer mal. É meu padrinho espiritual, me orgulho muito disso. E até hoje me protege. Mas a partir dos 18 anos, quando eu já estava entendendo um pouco, né, sobre o que era uma mediunidade, até então eu estava ativando toda a minha capacidade psíquica. Desde criança eu via, eu ouvia, interagia com seres multidimensionais próximos à Terra, não seres considerados de dimensões superiores, seres que estavam próximos à Terra, que ficam em quarta dimensão. E desde o início também, já com uma compreensão, a partir dos meus 20 anos, 21 anos, do que seria, né, ser um médium, eu comecei a atender pessoas desencarnadas, mas não em lugares, na minha casa, espontaneamente, ou seja, quando esses seres vinham pedir socorro, para que eu os encaminhasse ou esclarecesse o que estava vendo, o que estava acontecendo. Vou contar algumas histórias para vocês saberem o que é uma atuação mediúnica, que passa longe dessa coisa da incorporação, tá? Incorporação é uma forma muito obsoleta de ser médium. Ela não é mais usada. Os guardiões preferem trabalhar no mental, conversando com você através do mental. E as experiências que eu tive demonstraram isso, né? Algumas vezes incorporei, mas eram vezes necessárias por algum motivo. Mas sempre a comunicação foi pelo mental, sempre telepática. Então, no início dessa minha jornada mediúnica, gratuita, mediunidade não pode ser vendida, capacidade psíquica pode ser vendida, mediunidade não, esse compromisso de intermediar não. Eu cuidei de pessoas desencarnadas. Uma delas era irmã de uma amiga. Desde os 19 anos eu a conheci, em Copacabana, e fizemos amizade a partir de uma situação em que me pediram interferência, porque ela estava em cima de uma cama querendo morrer por causa de um noivo que tinha aprontado com ela. Bom, enfim, a partir disso eu comecei a termos maior proximidade uma com a outra. Éramos frequentadoras da mesma praia, enfim, fomos a Ipanema. E a irmã mais nova, na época com 19 anos, tinha ido para o Nordeste com a família. Ela e mais 2 irmãos ficaram no Rio de Janeiro, porque estavam trabalhando aqui. Então ela e o restante da família, que era grande, voltou para o Nordeste. Um dia eu estava num domingo na casa dela e dos irmãos, e ela recebeu um telefonema esse que deixou ela muito assustada. Era um farmacêutico ou algo parecido, de uma farmácia lá do Nordeste, lá em Recife, conhecidos, né? Conhecido da família, que disse que a menina, que a moça, tinha ido lá para comprar remédios, e ele, acredito que não seja farmacêutico, vendeu. Farmacêutico jamais faria isso. E essa moça ingeriu esse monte de remédio e começou na casa dela, próxima a essa farmácia, começou a passar mal, obviamente, porque ela estava se matando. Mas no meio do caminho ficou arrependida, correu para a farmácia se arrastando. E foi nessa que ele ligou para minha amiga e disse: olha, sua irmã está aqui, não sei o que eu faço. Pessoas totalmente despreparadas para estarem ali numa farmácia.
E a minha amiga desse lado daqui disse: leva para o hospital, ela está intoxicada. E ele disse: eu vendi alguns remédios. Eu falei: vai lá com ela e diz o que ela tomou. Você sabe o que você vendeu. Não sei se ele fez isso, porque ele não podia vender essas coisas assim, sem receita médica, e nem podia se encrencar. Deve ter colocado ela num táxi, colocado ela para dentro de um hospital. Demorou muito a reagir e foi letal. A moça morreu naquela madrugada de segunda-feira. Na terça-feira, exatamente na terça-feira, eu estava na minha casa. Quando eu olhei para o canto do quarto, vi uma sombra acinzentada querendo falar comigo, né, telepaticamente. Eu não sabia quem era porque eu não estava vendo, não conseguia ver, estava tudo nebuloso de cinza, era bem cinza mesmo. E eu falei: quem é você? Aí ela falou o nome. Aí eu vi que era ela, perdida, completamente perdida. E eu disse: olha, eu posso te ajudar, mas você tem que se acalmar aí, porque você está aflita. Tem gente à sua volta que vai te encaminhar e você vai poder ir adiante. Eu, aqui encarnada, não vou poder fazer muita coisa por você. A coisa que eu fiz já está sendo feito, encaminhar com esses amigos que estão aí, mas você precisa querer. Eles não vão forçar a barra de você sair daqui à força. Então, se você confia em mim, né, como está confiando, vindo falar comigo, que era a única pessoa que ela sabia que tinha algum tipo de conexão com esse tipo de assunto, o resto da família era católica, aquelas coisas de católico, né, de só ir à missa quando dá vontade e ir a casamento e batizados. Mas não acredito em reencarnação, nada disso, então nem vida após a morte e tal. E não falei nada para ninguém, encaminhei. Na sexta-feira ela me aparece de volta, mas aí ela já está completamente clarinha daquela nuvem, né, escura, cinza, que estava envolvendo ela igual um casulo. Estava toda de branco, sorriso no rosto, e falou para mim assim: eu queria que você mandasse recado para minha família. E começou a dar os recados. Começou a falar que a boneca que ela tinha guardada, que eu nunca tinha ido na casa dessa família. Fui na casa dos irmãos, mas dessa família eu nunca tinha ido, porque eles deixaram um apartamento que era muito grande, né? E aí os irmãos alugaram um menorzinho. Então nessa casa eu nunca fui. E esse apartamento voltou a ser alugado por essa família que voltou para o Rio de Janeiro depois dessa situação trágica. Não sei se era de alguém conhecido, não sei se eles conheciam a imobiliária, enfim, acabaram voltando para o meu apartamento. E ela tinha dito: olha, tem um armário no quarto da minha mãe, que lá em cima, um armário embutido, e em cima tem uma boneca de olho vazado, sem cabelo, que eu quero que fique com a minha irmã, que era minha amiga. Eu tenho um vestido, nunca tinha visto ela de vestido, ela sempre havia de calça jeans. Eu tenho um vestido todo floridinho, azul e branco, que eu quero que fique para minha tia, que era uma moça, inclusive, mais nova que ela, ou da mesma idade que ela, porque a família grande acaba ficando todo mundo emparelhado ali, né?
E quero que diga para minha mãe que eu agora finalmente estou exercendo a minha profissão. Essa parte eu não entendi. Porque com 19 anos de profissão, daí ela disse assim, olha, eu quero te levar para conhecer onde eu trabalho agora. Mas só em projeção astral, só você tem que se projetar. Falei, tá bom. Me preparei para me projetar, ela esperou, eu me projetei e fui com ela. Chegamos a um lugar que parecia ser um hospital. Não entrei em quarto nenhum, né? Ela se posicionou para me mostrar que naquele quarto tinha uma pessoa deitada, que eu só via as pernas, para não invadir a privacidade daquela pessoa, que isso também é levado em consideração. E que ela disse que ela era enfermeira de jovens que estavam morrendo por overdose, cujo corpo etérico estava muito danificado. A pessoa que se droga, a pessoa que toma medicamentos controlados e bebe, ela fica com o corpo etérico muito danificado. O nosso corpo etérico é o nosso molde para o nosso corpo físico. Então tem que consertar o corpo etérico para quando se for reencarnar de novo, não trazer as sequelas desse corpo etérico. E ela mostrou as pernas só dele, né? Parecia ser umas pernas de homem. E era algo bastante interessante, porque eu não via pernas azuladas como o meu corpo astral demonstrava quando eu saía do corpo, né? Toda vez que eu saía do corpo, eu olhava para mim, eu tinha um corpo azulado. Esse não, esse tinha um corpo, parecia ser um corpo físico. Aí eu entendi que o corpo etérico, por ser um corpo molde, ele acaba trazendo esse visual, parecendo que está incorporado num corpo físico, embora esteja morto ali, desencarnado. E ela disse para mim, olha, estou finalmente exercendo essa função aqui. Voltei para o meu corpo. Antes de voltar para o meu corpo, ela disse assim, olha, não vão acreditar em você, que você teve contato comigo. Por isso eu vou te mostrar uma coisa que só quem estava comigo na hora do desencarne viu, que eram 2 orifícios aqui nas têmporas, muito profundos, que foi a tentativa de ressuscitação que o médico fez junto com a mãe do lado, tentando ressuscitar a filha com o médico. Coisa precária, completamente fora de... O entendimento foi 0, né? Tudo foi mal feito. E ela disse para mim, avisa para eles que eu me arrependi, mas não deu tempo. O estrago já tinha sido feito. Muito nova, 19 anos. Pois bem, eu tinha que falar com a família ainda não tinha retornado de Recife. E fiquei aguardando. Eles chegaram, depois de um mês mais ou menos. Aí eu falei para essa minha amiga, olha, tive contato com a sua irmã e eu preciso falar com a sua mãe, porque é um desejo dela de falar as coisas. Essa moça que eu tinha amizade, entendia nada de nada, não era uma pessoa incrédula 100%, mas era meio que pagar para ver, né? São Tomé, uma coisa assim meio... E ela combinou um dia de eu ir na casa dos pais dela, todo mundo tinha se reunido de volta,
por conta dessa tragédia, eles entregaram o apartamento, aí houve uma compreensão da própria imobiliária, entregaram o apartamento que eles tinham alugado, os irmãos, para ir voltar a morar com os pais que voltaram para o Rio de Janeiro, pós-tragédia. E eu tive lá, só estava ela e a minha amiga, a mãe e a minha amiga. Daí eu comecei a falar, olha, sua filha esteve lá comigo e pediu para dar os seguintes recados. O primeiro recado é a boneca. Eu nunca tinha visto, eu não tinha estado nessa casa, nesse apartamento. Daí a minha amiga, que ainda não sabia dos recados, foi lá dentro, voltou com a boneca, a famosa boneca de olho vazado, sem cabelo, que era tipo um bebê, que essa minha amiga gostava muito dessa boneca. Ela disse para ficar com a boneca para você. Eles não podiam saber que eu tinha. Quer dizer, não havia como eu saber que havia essa boneca, a não ser que alguém da casa tivesse me contado. Como ninguém me contou, só podia ser essa moça que morreu. Pois bem, segunda, tem um vestido todo colorido, não sei o que lá, não sei o que lá. Achei estranho, porque eu nunca tinha visto essa moça de vestido. Bom, demorou, nem foi no mesmo dia, demorou. Descobriram uma fotografia dessa moça que morreu com um vestido caipira, que a tia tinha encostado, dizendo, olha, quando você acabar de dançar caipira, eu queria botar esse vestido e reformar para mim, que eu adorei a estampa, e esse vestido estava guardado. E a foto demonstrou que existia. O terceiro recado foi quando eu falei para a mãe, olha, essa parte eu não entendi, porque ela disse que finalmente ela está exercendo a profissão dela. Disse, a minha filha fez um curso técnico de enfermagem no Senai. Senai, não sei. Acho que foi Senac. Aqueles cursos gratuitos que tem, né, no Senac. E ela estava sendo enfermeira desses desencarnados por drogas. E ela disse, ela começou a chorar, ela viu que realmente tudo isso era impossível de eu saber se ela própria não me contasse. E o que foi mais definitivo foi quando eu disse, olha, tem uma coisa que ela disse que vai definir, que eu conversei com ela, que são 2 buracos. Quando eu falei 2 buracos aqui, a mãe caiu em prantos. Porque a mãe viu quando ele apertou aqui, tão forte, que na hora do enterro tiveram que botar flores aqui, que parecia que ela tinha tomado um tiro nas templas. E só ela e o médico sabiam disso. Ninguém mais tinha visto isso. Ela não tinha nem contado para a família. Ela começou a chorar, disse, você viu minha filha. E foi uma experiência muito intensa, né? Porque eles, incrédulos, acabaram aceitando que a filha não tinha virado poeira, não estava sentada num túmulo esperando a ressurreição. Estava continuando, né, a sua trajetória. Isso foi um dos episódios. Logo em seguida, não demorou muito, não tão em seguida, mas um pouquinho mais adiante, um economista da Petrobras, eu já estava na época trabalhando meio expediente no Banco do Brasil. Esse economista da Petrobras, concursado, tudo direitinho, ele vinha na sala onde eu estava, que era uma sala de câmbio do Banco do Brasil, que fazia o interface da compra e venda de petróleo, enfim, né, fazer os pagamentos lá dos tributos, tudo isso eu fazia. Não podia deixar de pagar diariamente, senão teria uma multa, então puseram na minha mão essa responsabilidade. E esse economista, ele vinha todos os dias com os contratos de compra, de venda, compra de petróleo, venda de não sei o quê, aquela coisa burocrática que eu não me importava em querer aprender, eu só queria saber fazer conta para poder tirar, né, o imposto e poder fazer o recolhimento no Banco do Brasil, que era uma agência que tinha do lado da nossa sala, só para os funcionários, e tem até hoje, lá na sede do Rio de Janeiro, do Banco do Brasil. Era um câmbio com 6 pessoas só.
E ele chegava todos os dias, sempre no mesmo horário. Na hora do almoço ele chegava, porque de manhã eles faziam todo o fechamento. Chegava meio-dia, eles vinham. Ele vinha com a pilha, né? Botava a pilha na minha mesa, para eu poder até as 4 horas ter o tempo hábil, sem pressa, de poder fazer o recolhimento dos tributos, porque não podia ter falha, não podia ter... Então tinha que fazer tudo direitinho. E ele começou a sentar em cima da minha mesa, assim, de lado, né? Ele é muito irreverente. Sentar e falar de várias coisas, né? Ele brincava com o chefe do setor e dizia: a única que tem cérebro é essa aqui. Eu quero conversar com ela. Com ela que eu quero bater papo. Ele conversava sobre tudo. Todos os assuntos que ele botava em pauta, a gente conversava. E ele botava a mão no bolso do terno, ele era sempre impecável, com ternos sempre bonitos, sempre ternos finos, bom gosto. Enfiava a mão no bolso, botava a mão ali e colocava na boca. Eu pensei que fosse balinha, fosse alguma bobagem, chicletinho. Essas coisas que às vezes o cara, até para baixar a ansiedade, amendoim, sei lá o que. Mas não, era remédio para parar de sentir dor. Que depois de um certo tempo, uma certa intimidade de conversa, eu falei: que você tanto enfia a mão no bolso e enfia a mão na boca? Ele falou: isso é remédio para eu não ter dor. Eu falei: que diacho é isso? Ele falou: eu sofri um acidente. Os médicos dizem que eu tenho um aneurisma. E para não sentir dor desse aneurisma, eu fico tomando esses remédios de 1 em 1 hora para não sentir dor e tô levando a vida. Eu falei: escuta, meu filho, você tem que tratar disso, senão isso tende a aumentar. Ainda mais com a vida estressante que você leva como economista de uma empresa desse porte. Responsável, né, por algo de grande porte assim. Aí ele desconversou e falou: não, se eu entrar no hospital eu vou desencarnar. Achei aquele estranhíssimo ele falar aquilo. Cara dos seus 40 anos, eu vou desencarnar. Então não quero entrar no hospital, porque eu sei que se eu entrar eu não saio. Aí eu olhava para mim e dizia assim: garotinha, me chamava de garotinha. Garotinha, se eu tiver que morrer, eu vou morrer numa sexta-feira para estragar o final de semana de todo mundo. Fazia piada de tudo. Entrava na sala cantando música, né, alta, parecia que estava se apresentando no palco, e começava a fazer coreografia. Ele era muito engraçado. Mas eu sabia que ele estava sofrendo ali. Eu estava insistindo para ele resolver aquilo ali. Um belo dia eu resolvi comprar, isso tem muitos anos, né? Eu resolvi comprar, isso foi em 1978. Eu resolvi comprar uma Kodak. Não me lembro se era Kodak. Só sei que era uma câmera muito, muito boa. Uma câmera excelente. E comecei a testar a câmera, comecei a fotografar. Daí foi a hora que ele entrou na sala para entregar os contratos. Eu comecei a fotografar ele começou a refugar, ficou de costa. Ele estava assim, sem paletó, estava só de camisa impecavelmente branca, um terno de calça preta. E aí eu comecei a fotografar ele, fotografei tudo que eu podia fotografar para testar a máquina. Eram aqueles rolos de filme, né, da Kodak. Não sei, não me lembro se a câmera Kodak, se existia Kodak, não sei. Eu só sei que a câmera é muito boa e o filme eu sei que era da Kodak. E aí ele falou assim: eu conheço o pessoal da diretoria da Kodak aqui no Rio de Janeiro. Me dá aí o rolo de filme que eu faço a revelação para você. E tô no envelope e mando te entregar aqui, mando o boy te entregar aqui. Tá bom,
entreguei o filme para ele, já tinha gastado o filme todo, filme de 24 fotos, deixei na mão dele e passou. De repente, sem nenhum motivo, meses depois, nada do filme da Kodak voltar para mim. Veio a notícia que ele tinha sido internado para fazer uma cirurgia de aneurisma. Fomos, os amigos todos dele, colegas da Petrobras, fomos ao hospital, com a sala cheia de gente. Era uma sexta-feira. Não, minto, era uma segunda-feira. Era uma segunda-feira, ele fez a cirurgia, aí passou terça, passou quarta, passou quinta, passou sexta. Quando estava acabando sexta-feira, ele veio a desencarnar. Só que naquela sexta-feira, antes dele desencarnar, naquela madrugada, ele esteve na minha casa, ainda preso ao corpo, e disse o seguinte para mim: olha, você é a única pessoa que pode me ouvir. Você vai me ouvir, tudo que eu tenho para dizer, depois você vai dormir e vai esquecer tudo que eu falei, só vai lembrar daquilo que eu quero que você lembre. Falei, tá bom, Romão, tudo bem, pode falar. Eu acordada, ele falando um monte de coisa, contando um monte de coisa, falando dos arrependimentos dele, tudo. Eu me lembro só de tópicos, mas não me lembro do conteúdo. E aí ele disse para mim assim: eu tô indo embora e 9 horas da manhã dessa sexta-feira eu vou definitivamente. Pode ver lá na tabuleta que vamos dizer que é 9 horas que eu fui embora. Eles anotam, né? O que eles chamam de descerebrar. Ele já estava em estado de coma. Eu falei, tá bom. Lamentei profundamente, né, que ele não ia voltar. Dormi, acordei exatamente às 9 horas. Exatamente às 9 horas eu acordei. Tinham mudado meu horário. Eu chegava meio-dia, saía às 6, mudaram meu horário para 1 às 7. Para poder pegar direitinho o horário de funcionamento bancário, para poder fazer lá os... E aí acordei às 9 horas, em ponto, que eu não olhei o relógio, eram 9 horas. Eu tinha colocado despertador, nada disso. Eu acordei exatamente às 9 horas. Aí sentei na cama e falei, o Romão foi embora. Vou tomar meu banho. Depois eu almocei, estava sem fome. Eu me lembro que eu fiz uma refeição breve. E toquei para o banco. Toquei lá. E ali eu confirmei que ele tinha desencarnado. Me deram folga do dia. Eu parti lá pro local onde ele estava sendo velado. Antes eu parti para o hospital, ele não tinha sido transferido. E aí não sei o que aconteceu, eu acabei entrando no lugar onde ele estava em estado de coma. Não sei como é que eu fui parar ali, eu olhei uma tabuleta que estava pendurada na parte dos pés, né? Onde ficam os pés, estava lá pendurada ali, eu olhei a tabuleta e estava ali o horário do desencarne, 9 horas da manhã. E me lembrei das coisas que ele dizia que eu poderia me lembrar. E ele disse, para eu me lembrar, que eu tinha que falar com a mãe do filho dele. O filho dele era pequenininho, tinha 3 anos, 4 anos. Que era assim, que as fotos que ele tinha mandado revelar estavam na segunda gaveta da mesa dele, mesa essa que eu nunca vi, que eu nunca fui lá em cima na Petrobras.
transitava sempre lá pela sobreloja, que era o Banco do Brasil, né? Era o ambiente do Banco do Brasil. E ele disse para entregar essas fotos, porque eram as últimas fotos mais recentes que ele poderia entregar para o filho, para lembrar dele. E que eu só podia ficar com uma, que era ele de costa. Essa eu podia ficar. Agora o resto era tudo para o filho. E ela não me conhecia, a esposa, a ex-mulher dele, que eles eram separados. Achou aquilo estranho, mas foi tomar providências depois do enterro e descobriu que realmente tinha umas fotos lá e veio me entregar no meu trabalho a foto que estava de costa. Só essa daqui me parece que é do recado dele. Você pode ficar com essa, as outras vão todas para o meu filho. As outras 23 vão todas para o meu filho. São fotos bem recentes dele. Você conseguiu uma façanha, porque ele detestava tirar fotografia. Ele deixou você tirar. Isso chama-se confiança. E conversar com você antes de desencarnar é mais confiança ainda. Eu falei, fico feliz de ter ajudado. Eu sinto muito, era meu amigo e tal. E aí cumpriu-se a tarefa mediúnica. Isso é trabalho mediúnico. Teve um outro episódio também que eu achei muito interessante, um aprendizado muito intenso. Eu, como numeróloga, na época que não tinha outra alternativa que não pelo correio, que não tinha e-mail na época, não tinha internet ainda. A internet foi surgindo aos poucos, né? Primeiro internet de escada, depois é que a banda larga surgiu e eu já fazia mapas e mandava pelo correio, porque só tinha essa alternativa. E uma mulher me ligou do Rio Grande do Sul, pedindo um mapa para ela e me mandou os dados, falou os dados, né? Eu fui escrevendo os dados, ela me deu o endereço dela. Quando ela estava acabando de falar os dados todos, ela disse assim, me falaram que você é médium. Eu falei, eu também tenho essa atividade mediúnica. Ainda não tinha fundado o Grupo Jade, já ajudava as pessoas desde os 15 anos de idade, né, mediunicamente. E aí ela disse assim, meu filho foi embora agora em janeiro, era março. Meu filho foi embora agora em janeiro, teve um acidente de carro e ia fazer 19 anos em abril. Aí eu falei para ela, sinto muito, perder um filho realmente deve ser uma coisa pesadíssima. Eu não sei essa dor, porque essa dor eu nunca vivi, mas deve ser uma coisa que eu imagino, nem faço assim, a ideia inteira, mas eu imagino que seja bastante difícil. E falei para ela, que eu não ficava chamando ninguém do outro lado. Se o outro lado quisesse falar comigo, eu estava receptiva, mas eu sou médium. Não quer dar recado, quer falar alguma coisa, tudo bem. Mas eu não fico chamando. Nem se deve fazer isso. E aí, ela agradeceu. No dia seguinte, eu fui para o computador. O computador naquela época, como não tinha internet, era para ser apenas uma boa datilografia, né, que a gente usava para fazer bons textos, imprimir, deixar tudo bonitinho, melhor do que uma máquina de esfera, né, que a gente chamava máquina de esfera. E estou eu sentada no computador, eu sinto uma coisa nas minhas costas. Quando eu olho para trás, eu vejo um rapaz encostado assim no reposteiro da porta, que era onde dava para o meu closet e para o meu toalete. Ali não tinha porta, ele só tinha, né, o reposteiro só. Ele está encostado ali, muito alto.
Olhei aí para ele e falei assim: quem você é? Ele falou assim: eu sou o Michael. Aí quando ele falou Michael, eu me lembrei da Elizabeth, que era a mãe dele. Você é filho da Elizabeth? Ele falou: sou. Eu olhei, parecia o James Dean, alto, bonito, com os cabelos todo arrepiado para cima. E vi duas moças do lado dele. Falei, tá acompanhado, mas não perguntei nada. E ele falou assim para mim: eu queria que você conversasse com a minha mãe e mandasse os seguintes recados para ela: que eu tô bem, tô fazendo aquilo que demorei a tentar fazer quando estava na Terra, mas não consegui, tentei de todas as formas. Eu estou trabalhando com música e estou recepcionando os jovens que estão chegando aqui pelos mais variados motivos, inclusive por suicídio. A gente recebe eles com música. E eu estou tocando música aqui, compondo. Achei bacana aquilo. E aí eu liguei para ela. Falei para ela: olha, você... Falei para ela: você tá podendo falar? Você tá... Eu tô. Falei: seu filho esteve aqui em casa. Descrevi ele, e era exatamente assim que o menino era. Ela não tinha falado nada do garoto, só tinha dito que ele tinha morrido de desastre de carro. Eu falei: olha, eu só não entendi que tinham duas moças do lado dele. Ele falou: o carro bateu, ele saiu pelo vidro da frente, tal era a velocidade. A namorada dele morreu. A namorada do amigo dele que estava atrás também morreu, só sobrou o rapaz de trás. Ele e as duas moças se foram. O rapaz que estava sentado atrás conseguiu viver. Então o que você viu foi exatamente o resultado desse acidente, ele e as duas moças. E eu não te contei. Ela falou: eu não te contei isso, que ele estava com mais gente no carro. Eu falei: eu só não entendi porque ele falou que estava fazendo algo que ele tinha tentado muito fazer aí, não conseguiu, e que ele estava tocando música num violão e compondo. Ela falou assim: ele tem cadernos e cadernos de composição, que ele nunca conseguiu fazer um CD, tentou fazer, mas não conseguiu. Ele tinha muita vontade de se apresentar, ele gostava de cantar, ele queria ser um cantor, né, profissional e compositor, porque ele compunha muito, e ele tinha muitos e muitos cadernos, que eu guardo tudo aqui. E eu fico feliz porque ele já está fazendo isso onde ele está. Eu falei: aí está recebendo lá a garotada, né, o pessoal mais jovem, com música e com as composições dele. Então fique tranquila que ele está bem. Eu sei que essa dor vai só diminuir, não vai aplacar. Você saber que ele está bem, que ele está fazendo o que gosta, já diminui um pouco a dor. Ela agradeceu muito, ficou muito feliz. E eu falei para ela: olha, você fique tranquila, porque ele vai aparecer no sonho como para você. Ela ficou: por que não apareceu para mim? Por que não apareceu para mim? Eu falei: calma, ele vai aparecer para você. Deixa passar um pouquinho esse momento trágico, né, para acalmar um pouco seu coração, para você poder. Bom, fiz o que tinha que ser feito. 2 dias depois ele aparece de novo. Ele falou: olha, você tem que mandar uma oração que está no seu caderninho. Eu tinha ganho uns caderninhos pequenininhos, uns livrinhos pequenininhos de orações. E ele falou assim: olha, você vai passando e quando eu disser para, é para parar. Eu falei: tá bom. Eu fui passando devagar. Ele falou: para. Quando eu olhei, era assim, era a oração dos afeiçoados. Era uma oração em que o filho se despede da mãe, dizendo que está bem, para ela não ficar desesperada. Uma oração muito bonita. Eu li, vi o que ele queria mandar para a mãe, copiei e botei junto com o mapa e mandei. Aí ela me telefonou, falou: Vera, contei lá escrito, né, que ele tinha pedido para fazer isso, que ela
que ela estava muito aflita. Ela disse assim, eu falei, o que aconteceu? Ela disse, ele apareceu para mim no sonho. Eu acordei abraçando ele e me desesperei, não queria largar dele. Você não pode fazer isso, que vai deixar ele aflito. Ele vai ficar aflito, vai ficar se sentindo culpado de estar trazendo tanta dor para você. Ela disse, mas é mais forte do que eu. Eu falei, eu entendo, você é mãe, quer o seu filho perto de você, mas o Michael já está vivendo outra situação, outra história. E ele falou uma coisa para mim também, para dizer para o seu marido, para cuidar da saúde, que ele tá vacilando a saúde. Eu achei estranho ele fala para minha mãe, para falar para o marido dela, achei estranho, falar para meu pai, né? Seria mais ou menos o esperado, mas não. Aí ele mandou esse recado, eu falei para ela, eu sou casada de segunda vez, não falei também para você isso, sou casada com um médico, e eu falo para ele que ele tem que dar uma olhada nisso, que ele está com alguns sintomas que não são bons, mas como ele é médico, acha que sabe tudo e não está dando ouvidos para mim. Falei, olha, o recado está dado, seu filho está preocupado com seu marido. E aí, ele apareceu a terceira vez. E essa foi a última que ele apareceu. Ele falou assim, liga para minha mãe agora, que senão você não vai pegar ela em casa. Aí eu liguei, falei, você tá podendo falar? Ele disse assim, tô saindo, tem um táxi na porta, tô levando, era professora de inglês, tá me levando lá pro curso para dar aula de inglês. Eu falei, o que é? O Michael? Eu falei assim, quando você voltar, você me liga às 18 horas, quando você diz que chega em casa. Ela disse, ligo. Mas ela ficou no estado, uma tarde inteira, agitadíssima. Deve ter dado uma aula, fazer o quê, né? Ela estava saindo, o filho queria que eu ligasse. E ela, 18 horas em ponto, ela me ligou. É o Michael. Ele está dando o último recado, que é o seguinte, para vocês ficarem tranquilos que eles estão bem e para falar que pro pai dele, aí eu já estava dando um recado pro pai dele, biológico. Pro pai dele, que está muito sem saber se pode ou não fazer o que ele está fazendo, quer botar uma camisa de um time, de alguma coisa, não sei que time que é, se é de futebol, se é time de basquete, se é time de vôlei, não sei o que é, ele não me disse o que era. Ele bota uma camisa de torcedor numa poltrona, como se eu estivesse ali, e ele fica na poltrona dele, né, assistindo lá o jogo, que eu não ficou claro para mim que jogo que era. Será futebol, será... Falar para ele para continuar fazendo, que não está fazendo nada de mal, não. Se isso dá um alento para ele, de estar lá assistindo lá o que eles assistiam todo domingo juntos, se isso é um alento, não tem problema nenhum, não está incomodando, não está criando nenhum problema, pode continuar fazendo. E ele disse que não vai aparecer mais, que ele tem que seguir a história dele e tal. E a partir daí ela começou a fazer estudos espiritualistas, coisa que não acontecia. Começou a entender mais isso tudo, para poder ficar com o coração mais leve, mais tranquilo. E dias depois, já bem tarde, eram 11 horas da noite, liga o pai biológico para mim. Me desculpe, a minha ex-mulher deixou o telefone, caso eu quisesse falar com você. Você me perdoe estar ligando a essa hora, mas é que eu sou músico, essa é a hora do intervalo aqui, que eu toco em bar. Aí eu ainda falei, é daí que surgiu a vocação do seu filho, né? Ele falou, nossa, eu estou sabendo que ele está tocando violão do outro lado, eu fico feliz da vida de saber que existe vida após a morte, que a gente não acaba, que meu filho continua sendo a pessoa maravilhosa que ele é, e está fazendo bem para a juventude, está fazendo a missão dele, e ele está exercendo aquilo que ele queria, que era ser compositor e ser cantor. Nossa, eu estou feliz da vida, estou muito feliz. Ele falou, pois é, e pode continuar fazendo aí. Agora eu só não entendi que camisa é a camisa do Grenal,
do Grêmio, né? Jogos do Grenal, que eles chamam de Grêmio com Internacional. Jogos do Grêmio com Internacional, a gente ficava ali, né, torcendo pelo Grêmio e gritando como se estivesse numa arquibancada, e eu queria continuar fazendo isso sem incomodá-lo. Ele falou que pode fazer, que isso não vai incomodá-lo. Ele ficou muito feliz, chorou no telefone. E ali, naquele dia, sabendo que perder um filho de 19 anos não é brincadeira, aliás, perder um filho em qualquer idade é pauleira, mas perder um filho de 19 anos no começo da vida é barra pesada. Ali eu senti uma sensação de dever cumprido, de missão cumprida. Porque se eu fosse mãe e passasse por esse tipo de situação, eu ia querer saber como é que estava meu filho, se ele está precisando de alguma coisa, se ele precisa de algum atendimento, tratamento. E eu vi o quanto aquilo tinha sido para essa família algo de muito bom. Só que quando eu fiz o mapa numerológico dessa moça, né, que perdeu o filho, eu fiquei preocupada, porque eu vi no mapa dela que ela ia perder duas pessoas. Uma ela já tinha perdido porque a data coincidia do desencarne, e a outra seria mais adiante, cerca de um ano e meio mais adiante. Eu fiquei preocupada porque ela tinha outro filho. Eu fiquei apavorada. Eu falei, não é possível que ela vai perder o segundo filho. Ela tem dois, vai perder os dois. Pois bem, um ano se passou, um ano e pouco se passar. E eu fiquei, de repente, com vontade de ligar para ela. Liguei para ela, ela falou, Vera, foi Deus que mandou você. Hoje de manhã acabei de perder meu marido. Meu marido teve um infarto. E não foi à toa que o Michael disse para ele cuidar da saúde. Ele estava com problema já cardíaco e estava fingindo que não estava. E eu acordei, ele estava morto. Acordei agora de manhã e estava morto. Tá aqui amigos da família, estão aqui, tá aqui médicos da família para dar o atestado de óbito, para não ter que chamar a polícia. Tem que chamar a polícia, né? Se você não tem um atestado de óbito ali naquela casa, você tem que passar pelo processo de investigação se você não matou ele. Ela já estava sofrida de um ano da perda do filho, acabou de perder o marido, já viu. Eu falei, calma, você tem que ficar tranquila, as coisas vão dar certo, você vai ver só. São pessoas que têm um tempo aqui, que tem um tempo. Elas têm um tempo de ir embora, elas querem ir embora agora, você não pode impedir, né? É sofrido, mas... E ela disse assim, Vera, o meu filho quando tinha 18 anos, ele dizia assim para mim, Elisa, me chamava de Elisa, não me chamava de mãe não, Elisa, eu não vou fazer 19 anos e vou voar. E ele, antes de fazer 19 anos, há 4 meses de fazer 19 anos, que ele morreu em janeiro e foi embora em abril, ele bateu e voou. Voou pelo... A coisa foi tão violenta que ele bateu. Ele saiu pelo vidro da frente e ainda varou um outdoor. Para ter uma ideia como é que foi a coisa violenta. Porque ele vinha tascado. E ela disse para mim, ele disse que não ia fazer 19 anos, eu falava para ele, para com essa brincadeira de mau gosto, não sei o que lá. Depois disso eu não soube mais dela, não sei que rotina a vida dela tomou, né, depois da perda do marido, depois da perda desse filho querido. Era uma graça o garoto. Ela mandou a foto para mim. Engraçado que a foto era uma foto que ele tinha tirado, alguém tirou dele, ele encostado na geladeira, do mesmo jeito que ele apareceu para mim, só que estava encostado no reposteiro da porta. Acho que aqueles cabelinhos, né? Ele estava de camiseta branca, de calça jeans, e aqueles cabelinhos tudo para cima, assim como o James Dean usava, né? Aquele cabelo todo arrepiadinho, cheio de... Eles botavam aqueles cremes, né? Tal. Endureceu o cabelo ficar do jeito que eles queriam. Então ele parecia o James Dean, né? E eu
descrevi exatamente do jeito que ela mandou a foto para mim. Essa foto nunca mais eu tive. Me perdeu-se, né? A foto se perdeu pelo meio do caminho aí. Isso tem muitos anos, né? Acho que deve ter uns, sei lá, uns 30 anos, uns 25 anos. Quando os computadores começaram a ser computadores domésticos, e ainda não tinha internet, né? Só tinha possibilidade de você ter um computador com alguns recursos, alguns aplicativos, tinha o Excel, era uma máquina de datilografia mais sofisticada. Depois, com o advento da internet, a gente começou a ter, né, uma amplitude de possibilidades. Mas mediunidade, como eu disse, não é incorporação num lugar. Pode até acontecer, mas isso não é o principal. O principal da mediunidade é você poder fazer essa intermediação espontânea, sem ficar puxando isso. Tem que ser espontaneamente. Tudo o que aconteceu comigo foi sempre espontâneo. Sempre acontecia sem eu ficar pedindo. Não acontecia, eu estava a postos, e aí eu interagia e a coisa ia. Uma vez eu estava na rua, indo para um shopping do Rio Sul, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Estava entrando pela frente, dezembro, um calor danado. Eu me lembro que eu estava indo comprar, acho que um presente para meu filho que faz aniversário, ou um presente de Natal. Eu sei que era aquela época de dezembro, que eu me lembro que eram as únicas vezes que eu entrava em shopping, eu tenho horror de shopping. E quando eu estava entrando pela porta da frente, que comecei a sentir aquele ar-condicionado, aquele alívio, né? 40 graus, né? Não é brincadeira, do lado de fora. Mas mais com cimento, fica parecendo uma estufa. Quando eu estava entrando, já estava me sentindo bem, eu escutei alguém dizer assim no meu ouvido: volta e entra pela lateral dos fundos do shopping. Falei: sim, senhor. Dei a ré e lá fui eu a pé, pela calçada 40 graus, dei a volta, fui lá para os fundos desse shopping que ocupava um quarteirão. Na hora que eu estava passando ao lado dos táxis que perfilavam ali para receber os passageiros que saíam do shopping, que saíam pelos fundos, eu olhei e vi. Não era para olhar, porque era uma coisa normal, cotidiana, né? Um monte de táxi engatado um no outro, esperando os passageiros irem entrando, e você vai adiantando o táxi para frente e assim vai. Quando eu olhei, de repente mandaram eu olhar, quando eu olhei vi um cara debruçado no volante, que não vi nada que não fosse estranho. Eu olhei, eu não fiz aquela observação, deve estar descansando, deve estar cansado, deve estar ali esperando, né, a fila andar para ele poder pegar passageiro. Não, eu olhei e falei: está acontecendo alguma coisa de errada ali. Eu só sei que eu consegui passar entre um táxi e outro, que eles ficavam grudados um na lataria do outro. Consegui pisar ali, dar a volta, abrir a porta, tirar o cara de cima do volante. Ele caiu com a cabeça para trás. O óculos estava todo torto na cara dele. Eu tirei o óculos dele, apertei as têmporas e disse: volta. Ele já estava indo embora. Eu estava indo embora. Isso, com a minha atitude muito agitada, os taxistas que estavam por ali nos seus táxis saíram dos seus táxis para ver o que estava acontecendo, né? Podia ser qualquer coisa. E aí foram correndo para ver e começaram a ouvir o que eu estava falando para ele. Primeiro, não fica dentro desse táxi sem ar-condicionado, que isso aqui tá com 50 graus aqui dentro. Segundo, não pode comer porcaria em botequim, é o que você está fazendo. Você está comendo porcaria em botequim, troço gorduroso que não pode. Você já teve isso. Essa é a segunda vez que você estava começando a ter. Você vai ter uma isquemia, você vai ter um AVC, você vai ter um problema grave. Se você já teve, já entrou no hospital assim, eu falando, ele calado, me olhando, totalmente perplexo, porque ele nunca tinha me visto. E era o guardião meu falando, dando a bronca, via eu. E ele falou para mim: você tem razão, eu já entrei no hospital com isso, eu tenho comido porcaria em botequim. Eu falei: traz frutas.
né? Bota um isoporzinho aí embaixo, né? Já que ninguém senta no banco da frente, é raro acontecer, bota aí um isopor, né? Ou para num lugar para fazer uma comida legal. Tem lugares aqui em Botafogo com comida aqui mesmo do shopping, tem comida vegetariana. Não faça isso com você, comer porcaria em botequim, troço gorduroso, linguiça. E aí eu fui dizendo as coisas para ele, porque o guardião estava me dizendo, eu estava transferindo as informações e conclusão da história. Ele me agradeceu, bebeu uma água sem estar gelada. Eu falei, bebe água, saia desse táxi, vai para a sombra. Seus colegas aqui taxistas vão empurrar o seu carro para frente da fila, eles vão te ajudar. Descansa, senta aí numa cadeira, até chegar a tua hora de você poder pegar um passageiro e sair, até você chegar lá, você já vai estar já recomposto. E aí, essa experiência, fui embora, entrei no shopping, saí pela porta da frente para não ser olhado a mais. O pessoal ia começar a fazer fila de consulta, né? Porque esse povo é doido. Aí eu pensei assim, essa experiência é uma experiência que demonstra para nós que nós estamos sempre em atividade mediúnica. Quando a gente abre nosso coração e diz, estou pronta para ser intermediário de algum tipo de atendimento, algo que pode interferir e que os guardiões vão poder fazer essa interferência através de mim. Então, o ser médium não é ir para dentro de um lugar, ficar lá de 19 às 22 horas e achar que você fez o seu trabalho e acabou. Não. Ser médium, como a minha guardiã sempre falou, não é ter um horário, porque ela dizia que dor de barriga não dava às 19 horas até às 22 horas de uma terça-feira. Dor de barriga podia dar qualquer horário. E a gente tinha que estar com o coração aberto a postos para poder fazer o nosso trabalho de intermediação, que é essa a nossa função como médium, estar atento para fazer as interferências, porque o guardião vai nos dizer o que tem que ser falado, o que tem que ser conduzido, orientado, porque às vezes pode salvar vidas. E você dentro de um lugar, às vezes você não trabalha nada, fica ali pelos mais variados motivos e atividade mediúnica nada, nenhuma. Então, ficar a postos, pedir ao guardião para que, se for necessário, fazer uma interferência em algum lugar, que você seja conduzido. Já fiz isso muitas vezes, muitas. Teria que ter uma gravação de umas 3 horas, só para contar as coisas todas que aconteceram, que me mudaram o itinerário, que me tiraram do roteiro, da rotina, para poder fazer ali uma interferência através do guardião, deixando bem claro que você fica só intermediando tudo aquilo para que aquilo se torne visível, porque é o guardião que está fazendo tudo. Eu não sabia que ressuscitava ninguém por isso aqui. Não sabia. Não sabia que havia ressuscitação por isso aqui. Porque quando eu soube da moça que tinha se suicidado, eu só soube que tinham apertado aqui, mas não sabia para que servia aquilo. Fui saber nesse episódio do taxista, porque depois eu descobri, fui pesquisar o que era aquilo, por que eu tinha apertado isso aqui, porque era ressuscita, você volta. E foi assim. Então, essas são pequenas experiências, né, mediúnicas, que demonstram que você, como médium intermediário, pode fazer muita diferença na vida das pessoas por conta de um guardião que quer ajudar através de você. Ok? Um abraço grande e até o próximo programa.